E aí galera, repaginando o canal agora para nova versão, buscando novas diretrizes. Vamos falar de coisas sérias. Estou aqui sério, repaginei, deixei a barba, cortei o cabelo para falar de coisa boa, coisa que você tem que fazer em casa, que realmente abre e amplia a mente, os horizontes. Livros, vou falar de alguns livros aqui, calma, que vai ser interessante. É o seguinte, esse aqui rapidinho eu só trouxe pra dizer Tempest, que eu fiz a dublagem, tá na Toca Livros. Eu li todo esse livro pra vocês, é só baixar o aplicativo da Toca Livros. Várias pessoas têm, me falam que é legal. E eu fiz a voz de todo mundo, eu li tudo, tá tudo aqui bem estudadinho que eu fiz. Enfim, ficou bacana. Esse é um livro que eu queria recomendar pra vocês. Outro livro é esse aqui, ó. Nick Vujicic, Você Já Testou Seus Limites. Isso é bem bacana, é meio que autoajuda. É um cara que ele só é tronco, basicamente. Ele não tem os braços, não tem as pernas, só tem um cotoquinho no pé e mesmo assim ele vive a vida normal. Ele surfa, joga golfe, tem filhos, dá palestras no mundo inteiro. Inclusive ele veio pro Brasil, eu estarei lá. Divulguei, Nick Vujicic, eu vou. Mas o que eu queria falar hoje é isso aqui, ó. Sério, um dos livros mais vendidos, 460 mil livros vendidos, agora já deve ter vendido muito mais, porque eu terminei de ler. Linguagem Corporal. Eu não vou falar de todo o livro não, para não estragar todo o ineditismo dele, mas olha que sensacional que é esse livro aqui, Linguagem Corporal. Bom, o livro começa falando da linguagem corporal e que vai explicando, né, que antigamente a maioria das maneiras de se comunicar não era corporalmente, né? Os animais se comunicam corporalmente, com grunhidos, com rugidos, mas aí, por exemplo, na rádio. Antigamente a radionovela rolava as coisas, o político falava pela rádio, tudo rolava por telefone, por rádio. Então é que temos várias expressões que são interessantíssimas e importantes. Por exemplo, arranque essa tristeza do peito. Tipo, o peito tá triste, tem uma tristezinha no peito assim. Pá. Ou então, não fique de queixo caído, porque a pessoa tá assim, comunica alguma coisa. Ou algo que esteja ao alcance da mão. Tire esse peso dos ombros, dê um passo adiante, entre de cabeça erguida, não seja cara de pau, vê se não enche o saco, que nariz empinado, não empurre com a barriga. Tudo isso é ilustrado pelo corpo, a linguagem corporal. Porque tudo começou no cinema mudo, né? Os atores que se destacavam não tinham a fala, tipo Charlie Chaplin, comunicava tudo com o corpo. Tava triste, tava feliz, tudo, o corpo comunica tudo. A grande verdade é que, mesmo quando você não quer comunicar com o corpo, você tá comunicando. Então, às vezes, um simples gesto pode comunicar alguma coisa. Aí, você vai lendo o livro, vai falando de vários temas interessantes, eu não vou antecipar as coisas, porque às vezes o que você está querendo dizer com o corpo não condiz com o que você está falando, você está se contrariando, isso tem que tomar cuidado. Então, às vezes, você é pego na mentira. As mulheres têm facilidade em perceber quando uma pessoa está mentindo. Por quê? Mulher é mais reparadora, homem é menos reparador. Então, às vezes, um homem vem com uma desculpinha, a mulher já cata na hora. Por quê? O cara está mentindo com o corpo. Porque às vezes você está falando alguma coisa e você está com o próprio corpo se contradizendo. Tipo assim, você foi lá ontem? Não. Pô, isso já se contradiz. Isso são movimentos inatos. Dizem que esses movimentos corporais surgiram sozinho. Por exemplo, como se estabeleceu que isso aqui é não, isso aqui é sim, pelo mundo todo. No mundo tem gente lá do Japão que faz assim como não, e tem gente aqui no Brasil que faz assim como não. Isso parece que começou, tipo, quando a criança, sei lá, não quer comer. Aí você vem com um garfo para comer, a criança fala assim, não. Já ficou como um não. Ou, por exemplo, tá mamando, não quer mais mamar, tipo, vira o rosto. Quando você não quer alguma coisa, você tem por movimento fazer isso aqui. Isso virou inato como não. Então, fica estabelecido, convencionado, de que isso é um gesto dizendo não. E a linguagem corporal é muito importante. Os videntes, vai cair seu mundo agora, os videntes não leem a mão, não leem nada. Eles veem você mais ou menos, eles conseguem te ler pelos seus gestos. E aí eles falam o que você quer saber. 70% das pessoas que vão no vidente querem que ele fale coisas positivas. Então você vê o cara chegando no vidente assim, você está um pouco triste. Claro, o corpo está dizendo que tá triste. Aí de repente o cara tá assim, com a mão no peito. É dor de amor. E o vidente vai lendo coisas e você vai se abrindo e ele vai jogando e vai lendo as coisas. Por isso que os videntes, grande maioria, é mulher. Porque mulher tem mais facilidade do que homem nesse sentido. Por exemplo, aquilo lá que a mulher tem o sexto sentido. Não é sexto sentido, a mulher é mais perceptiva, o que você veria como um sexto sentido. Aqui tem coisas interessantíssimas que a gente precisa
Lê que eu vou contar aqui rapidamente, fazer um teste aí na sua casa. 70% das pessoas quando cruzam os braços, colocam o braço esquerdo por cima do direito. Faz aí. Eu faço isso também. Se fizer o contrário, faz aí, pode fazer. Olha lá, braço esquerdo em cima, faz aí. E você tem que saber os sinais básicos das pessoas. Dá pra ver claramente, quando você vê de longe um casal conversando, quem é mais apaixonado, quem é menos apaixonado. O corpo fala, por isso estou falando da linguagem corporal. São muitas páginas, coisas interessantes. Mas só para começar esse capítulozinho, queria dar 3 regras básicas para você fazer uma leitura precisa da pessoa. Primeiro, leia os gestos em grupo. É igual uma conversa. Se eu falar assim, feliz, não significa que eu tô feliz. A frase pode ser assim, eu não estava nem um pouco feliz, então na verdade eu tô triste. Então você tem que ver o gesto no total, porque às vezes se eu tô coçando a cabeça aqui, posso estar pensativo. Se eu estiver falando um contexto todo, eu tô pensativo. Ou então eu posso estar apenas com caspa ou piolho. Então você tem que ver tudo no geral, conhecer as leis em grupos. Segunda parte importante, fica de olho na coerência. Porque se você tá olhando a pessoa assim, tá conversando sobre negócios, e a pessoa tá coçando a palma da mão, então talvez ela esteja pensando em mais dinheiro. Ou se ela tá... você tá dando uma bronca nela e ela tá com o braço cruzado, assim, com o direito por cima, o esquerdo tanto faz, ela com certeza não tá gostando da bronca. Agora, se você tá num ambiente mó frio, não sei o que, e a pessoa tá assim, não é que ela tá com medo de você, ela tá com frio. Então você tem que ver a coerência dentro do contexto. E o último, para você ser um bom leitor, leve em conta o contexto, que eu acabei de falar isso, que é mais ou menos a mesma coisa. Tem que ser coerente e ter o contexto, mas você pode e consegue ler e entender a pessoa muito claramente. Isso é uma coisa que a gente faz muito para nossa vida, ainda mais eu que sou ator. Inclusive, esse foi um dos livros, pessoas me perguntam, eu estou aqui aproveitando para responder para você, por que é mais fácil entender as crianças? Porque as crianças elas não têm rigidez nos músculos, então quando a criança vai falar uma besteira, ela faz... Au! Depois ela fala, quando eu vou falar uma besteira, eu já controlo aqui e já tempo. Mas foi uma das maneiras que eu fiz para interpretar o Jim, o último personagem que eu fiz. Eu busquei falar coisas com o corpo, então ele era todo atrapalhado, cheio de objetos, todo ativo e tal. Era essa ideia eu construí através do corpo, com a linguagem corporal. E eu usava coisas infantis nele, para dar um tom mais novo. Então ele era ingênuo, falava coisas assim do tipo igual as crianças fazem. Os mais velhos também são assim, porque já tá mais velhos, mais relaxados, músculos tranquilos. Então eu usei na minha vida para atuação. Agora você pode usar para uma negociação, na hora de falar firme com alguém, na hora... Linguagem corporal serve para a vida, para vocês que é médico, para você que é estudante. Chega na hora da prova, colou, o professor viu que você colou. Se você se entregar, tiver assim, vai ver que colou. O cara que estiver ali sereno, pá, não, esse não colou, não vou desconfiar dele. Então serve para tudo a linguagem corporal. Que para finalizar esse vídeo hoje aqui, eu vou ler para vocês, ó. Uma história real, a mentira do candidato ao emprego. É o seguinte, ao explicar as razões pelas quais havia deixado o emprego anterior, um homem que entrevistávamos disse que a firma não lhe oferecia boas perspectivas de futuro. Acrescentou que fora uma decisão muito difícil, uma vez que ele se dava muito bem com os colegas de trabalho. Quando fomos analisar a reunião, uma das entrevistadoras disse ter uma intuição de que o candidato estava mentindo e que nutria sentimentos negativos a respeito do ex-patrão, apesar de elogiá-lo o tempo todo. Contraditório aí. Ao repassar a entrevista no vídeo em câmera lenta, percebemos que toda vez que o candidato mencionava o seu ex-chefe, um esgar fugidio aparecia ao lado esquerdo do seu rosto. Esses sinais contraditórios que aparecem durante uma fração de segundo, assim, uma coisa rapidinha no rosto de uma pessoa, às vezes não são percebidos pelo observador não treinado, mas é percebido por alguém treinado. Aí depois, ao telefonarmos para o seu ex-patrão, descobrimos que o candidato fora demitido por vender drogas aos colegas de trabalho. Por mais que o sujeito tenha tentado simular uma linguagem corporal confiante, o seu microgestual, aquilo lá que ele fez, contraditório, o denunciou na entrevista. Então distinguir os gestos verdadeiros dos falsos é o segredo para perceber a diferença da pessoa sincera da mentirosa, ou do impostor. Ninguém consegue manter a mentira por muito tempo, né? A dilatação das pupilas, o suor, o rubor da face, são sinais de que a pessoa está simulando ou está mentindo alguma coisa. Mão espalmada para frente quer dizer honestidade. É um gesto fácil de compreender. Você pode ver pelos políticos que são campeões e eles têm treinamentos exclusivos para isso, para fazer assim. Padre faz muito assim,
Você vê que quando o mendigo tá pedindo, ele faz assim. Quando alguém vai dar uma bronca, é assim. Enfim, aprenda isso que você vai se dar muito bem. Esse é um novo... novo não. Velho, novo livro que eu li e que vale a pena ficar revisitando. Em breve eu vou falar de outros livros pra vocês. E é isso aí, gente. Valeu, muito obrigado. Se quiserem que eu fale de outros livros ou algum específico, comenta aqui embaixo que eu vou destrinchar ele um pouco mais pra vocês. E essa é a minha dica de hoje pra você construir um personagem, pra você ir melhor na faculdade, pra você se relacionar melhor com o seu crush. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Comente, compartilhe. Obrigado.